pessoal tá podendo ágil aí. É online já? Gabriel. Eita, tem 9 já. Que beleza. Eu tava falando que o Zoom me cortou. O contato surge, né? O contato surge, ou a linha de ação, né? A linha de ação e o ângulo de pressão surgem, tá? No contato aqui da linha base com a linha de adendo, a linha de adendo e a linha base, certo? E a linha base e a linha de adendo, tá? Do pinhão e da coroa. Aqui está a linha de ação e aqui está o ângulo de pressão. Então aqui está como a gente desenha uma engrenagem. Tá? Círculo primitivo em contato, a linha de pressão em um ângulo de pressão desejado. O círculo base tangente à linha de pressão. Né? Tangente à linha de pressão. E pá, e pá. Isso com compasso, né, na prancheta, para fazer na prancheta, né? Perfil envolvente do círculo base, ponto do dente, adendo, pá, 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 e só alegria. Então aqui a relação do círculo base, o que é o círculo base? É o diâmetro base, o raio base, tá? Tá em raio, mas eu até vou inserir aqui o diâmetro também. É a relação de cosseno. Então, o diâmetro base igual ao diâmetro a relação do diâmetro. Isso está lá no formulário de engrenagens também. Tá? E aí você calcula, enfim, os diâmetros base. Então aqui está o dente de ação, já expliquei isso mais ou menos lá na engrenagem, tá? Se você ficar com uma dúvida, dá para ler aí. Uma cremalheira é uma engrenagem cilíndrica com um diâmetro infinito. Tá? O perfil é composto por linhas retas. Então, a cremalheira ela tem linhas retas que vão gerar, né, gerariam a mesma ação, né, de linha de contato. Linha de contato. Quando montada numa engrenagem. E a engrenagem interna, tá? Ela acontece da mesma maneira, a linha de contato, tudo bem igualzinho, só que a envolvente ela é desenhada ao contrário. A envolvente é desenhada ao contrário. Vou compartilhar aqui de novo a Gear Generator. Tem um lugar que você bota aqui, engrenagem interna. Olha aí, ó. Você pode modelar, tem engrenagens internas aqui pela... Embora aqui aconteçam umas interferências aqui. A engrenagem interna tem que ter um número de dentes bem maior. Não tem interferência. Tá? Engrenagem interna. Isso aí. Isso aí. Então, essa aqui é a tarefa que eu deixei para vocês hoje. Essa aqui é a tarefa que eu deixei lá no site hoje. Cadê o site aqui? Aulas, screen. Vou botar no screen. Eu fechei? Eita, que bidu. Elementos máquinas. Tarefa de hoje. Ficou grandão aqui. Um par de engrenagens montado em eixos paralelos consiste em um pinhão helicoidal, só que isso aqui é helicoidal, tá? De 18 dentes e uma coroa de 32 dentes. O pinhão possui uma hélice de mão esquerda com ângulo de 25 graus, então esse é ângulo de hélice, não é ângulo de pressão.
Um ângulo de pressão, aí sim, de 20 graus e o módulo de 3 milímetros. Encontre os passos, o módulo, os diâmetros primitivos e por aí vai. Então, essa é a tarefa da aula de hoje. Tá? E aqui ele faz, esse exemplo, ele faz mais ou menos essa ideia. Ele faz mais ou menos essa ideia. Mas a engrenagem, ela é helicoidal. Muda tudo. Tá? Muda tudo. Deixa eu ver onde é que eu tenho, que eu poderia hoje me ajudar a explicar. Isso a gente fala só lá na frente da engrenagem helicoidal. Tá. Muda tudo. Sim muda, sim não muda. A mesma ferramenta que você usina uma engrenagem de dentes retos, você consegue usinar uma engrenagem de dentes helicoidais. Tá? A mesma ferramenta. Ou seja, no ângulo de hélice, no corte BB, a gente vê o dente normal, tá? Vê o dente como ele é usinado, certo? Não sei se está claro isso para vocês, só mostrando essa imagenzinha. Aqui a gente tem um ângulo de hélice, dente inclinadinho. Se eu cortar assim e olhar o dente não no eixo da engrenagem, né? Olhar ele no ângulo de hélice, certo? Eu vou ver o dente no módulo da ferramenta de usinagem e no ângulo de pressão da ferramenta de usinagem. Então, uma engrenagem de dentes helicoidais, ela é uma engrenagem normal, só que com o ângulo. Então, se eu olhar no ângulo, eu vou ver o módulo e o ângulo de pressão normais. Quando eu aplico o grau, o que acontece com o meu dente? Meu dente ele dá uma engordada. Tá? Ele fica mais gordinho. Quanto mais gordinho, depende do ângulo de pressão. Então, o módulo... Aqui, ó. O módulo normal é igual a cosseno do ângulo de hélice vezes o módulo tangencial. E o módulo tangencial, então vocês vão inverter essa relação, o módulo tangencial é o que você utiliza para calcular o diâmetro primitivo. Tá? Porque o diâmetro é no módulo como a engrenagem é vista. Tá? E o normal seria como ela é usinada. Então, esse engordamento do dente torna o diâmetro primitivo maior também. Então, olha só, você consegue, numa vez que, se você tem uma engrenagem de módulo 2, voltando lá para o início, uma engrenagem de módulo 2 e com 18 dentes, tá? 18 dentes, módulo 2, quanto que tem que ser o diâmetro? 2 vezes 18, abri um chat aqui, ó. 36, já responde, Eduardo, 36 milímetros, tá? Então é selado, não tem como mexer. E a engrenagem de dentes helicoidais, eu consigo ajustar esse diâmetro, ajustando o ângulo de hélice. Então, eu consigo 36, 38,5, 38,7 só mudando o ângulo de hélice. Então, isso é uma vantagem da engrenagem helicoidal. O Eduardo perguntou no chat, quando é que eu uso uma, quando é que eu uso outra? Boa pergunta. Vantagens e desvantagens. Engrenagem de dentes retos é mais fácil de fabricar, portanto mais barata. Ela é com diâmetro menor, enfim, né? Mas isso você consegue ajustar. Mais barulhenta. Porém, ela gera ruído, exatamente. Porque o contato do dente é dado no impacto do dente motor com o dente movido, né? E esse impacto gera um ruído característico. Tá? Um ruído característico. A engrenagem helicoidal, esse contato acontece dentro do ângulo de hélice. Então é um contato muito mais suave. Tá? Muito mais suave. Eu não tenho nenhum vídeo aqui, poderia até separar os vídeos, mas eu separo e mando para o WhatsApp de vocês para não atrapalhar nossa aula.
né? Dessa montagem, enfim, dessa região de contato. E no dente helicoidal esse contato é muito mais suave, ou seja, você tem menos vibração, você tem menos ruído, uma força mais uniforme, que na dente reto você tem que dimensionar para resistir essa vibração, né, esse impacto. E na de dentes helicoidados você vai ter uma engrenagem mais robusta. E esse dente mais gordinho, devido ao ângulo de hélice, também possibilita uma resistência maior. Tá? Então, a engrenagem helicoidal é tudo de bom, né? Tirando o custo, que é mais caro, o resto é tudo de bom. Cuidado, tá? Tem um problema na engrenagem helicoidal, que ela transfere, como o contato acontece no ângulo de hélice, são transferidas para o eixo forças axiais. Ou seja, se você montar a engrenagem com uma chaveta e aplicar em outra engrenagem helicoidal, ela vai deslizar. Tá? Você tem que ter um batente no teu eixo, direcionado, né, no sentido certo, ali baseado no ângulo de hélice, para restringir esta força axial da engrenagem. Então, ela gera mais esforços no teu eixo, na engrenagem helicoidal. Tá? Quem é mais leigo no assunto não tem nem noção o que é uma, o que é outra. Quando você engata a primeira no seu carro, né, você está com uma engrenagem de dentes helicoidais, da primeira até a quinta. Tá? E essas engrenagens estão o tempo inteiro em contato. Né? O que troca é só não sei, a luva lá, o sincronizado, né? Que dá o contato e retira o contato. Mas os dentes estão sempre em contato. E você não escuta um barulhinho da caixa. Agora, quando você engata o ré e dá um acelerão, você escuta um ruído bem característico, né? Que é o ruído da engrenagem de dentes retos. Tá? Aí eu acho que já dá para ver legal. Prensa, eu tenho bastante prensa excêntrica. Tenho bastante não, queria ter, né? Mas a gente vê bastante indústria prensa excêntrica lá no fundo com uma engrenagem de dentes retos. Se você chega atrás da prensa, você escuta tec, 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 que é o contato dos dentes retos, tá? E eu vi uma guilhotina há um tempo atrás, uma guilhotina também mecânica com dentes helicoidais. Então você não tinha esse ruído. Máquina pionada, pode fazer barulho, não tem problema. Agora carro, vai cobrar caro, né? Tem que ser um negócio mais silencioso. Então é aplicação, vantagem, desvantagem. Se o teu cliente está disposto a pagar uma engrenagem de dentes helicoidais, beleza. Se bom que hoje, com as técnicas de produção de manufatura hoje, é fácil de fazer, né? Engrenagem de dentes helicoidais. E, enfim, bem de boa. Falei, não falei do importante. Então, tarefa da aula de hoje, como é que a gente vai resolver? Tá? Bota no formulário, olha ali, ó. Diâmetro primitivo, né, módulo transversal, passo normal, passo axial, certo? Tem todas as informações aí que vocês precisam. Aqui, olha, não sei como é o passo normal. O que é o passo normal? Passo é o módulo vezes π. Se você pegar o módulo normal vezes π, você vai ter o passo normal. Se você pegar o módulo tangencial vezes π, você vai ter o passo tangencial. Tá? Esses ângulos, eles são todos em graus, é radianos? Como é tudo cosseno, é tua calculadora que manda. Sim, não, é exato, essa é a dúvida. Todas as fórmulas aí a gente pode usar os valores em graus e, enfim. Se tua calculadora está em graus, tu usa em graus. Cosseno de 10 graus vai te dar o cosseno de 10 graus. Isso. Se tua calculadora está em radianos, você tem que converter para radianos. Cosseno de sei lá quanto vai dar em radianos para te dar em radianos. Né? O ruim de ângulo, vocês têm que se preocupar. Isso é uma dúvida que todo estudante tem. Tá? E vai seguir vocês para o resto da vida. Vocês pegar uma fórmula e agora esse ângulo
é radianos ou é graus. Qual que é a dica? A dica é, se o ângulo está sozinho, tá? Se o ângulo está sozinho, provavelmente ele é em radianos. Se tem seno, cosseno, aí é a tua calculadora que vai mandar. Você usa em graus, é calculando em graus e está tudo certo. Agora, se o ângulo está sozinho, que nem nenhuma forma que o ângulo está sozinho, eu estava procurando, tá? Se você tivesse aqui, ó, π vezes m, tá? Aí, provavelmente você está em radianos, tá? Lá, quando eu dou processo de conformação, tem um ângulo de dobra que eu coloco o ângulo vezes, tá assim mesmo, né? 180 dividido por π. Aí o aluno me pergunta, professor, o ângulo é em radianos ou é em graus? Eu digo, tá ali, né? Tá ali. O ângulo seria em radianos, mas eu já coloquei para ti a conversão para ele em graus. Então, tu pode colocar um ângulo em grau, tá? Então, quando você tiver alguma conversão assim, um π, se assuste, pode ser que seja em graus, tá? Mas ângulo sozinho na fórmula, normalmente em radianos. De resto, é tudo em graus. Essa aqui é a dica. Bom, já falamos. Vamos para frente, senão não rola mais. Interferência. O que é uma interferência? Interferência podia pedir para vocês calcularem e não pedir, né? Aqui eu tava fazendo e mexi para não dar interferência, tá? Deixa eu tentar. É só diminuir o do pai aqui que dá tudo certo. Tá muito lento, né? Aumentar um pouquinho. Fica velho. Aqui procurando. Engrenagem, 46 dentes. Vamos diminuir. Aqui já começa a aparecer. Talvez aumentar o volume de pressão. Não dá tanta diferença. Diminuir mais ainda aqui. Não sei se vai dar para visualizar legal. Talvez aumentar isso aqui. Ele tem uma autocorreção já. O que é interferência, pessoal? Eu estava tentando mexer aqui para deixar isso mais descancarado para vocês, mas não tive muito sucesso. Ele já tem uma correção aí legal de interferência, o site, o software. A interferência ocorre, tá, quando acontece contato fora da linha de ação. Quando acontece contato fora da linha de ação. Ou seja, a engrenagem motora bate no meu dente fora da linha de ação. Certo? Fica raspando, fica tritando e por aí vai. E interferência não é legal. Acho que tem uma coisa antes de falar de interferência. Eu vou precisar disso aqui também. Que é razão de contato. Depois a gente volta lá para a apresentação. A gente visualizar. Então, razão de contato e interferência. Então, essa interferência não é legal. Existem técnicas de fabricação de engrenagens para eliminar interferência. Mas isso custa. É uma operação a mais. É uma ferramenta diferenciada. Então, se você no teu projeto base conseguir fugir dessa interferência, melhor. Melhor. Ainda mais se você tem pouca quantidade. Um volume pequeno. Fazer uma engrenagem, fazer, sei lá, 20 engrenagens. Se for produção em série, aí ainda o custo se dilui, tá? Mas é melhor fugir. Tá? Essa interferência acontece basicamente quando a tua engrenagem, o teu pinhão tem dentes muito pequenos, tá? Então a ganância gera interferência, porque a gente já viu que
o diâmetro primitivo. A gente consegue visualizar isso aqui, ó. O diâmetro primitivo, ele é relacionado ao número de dentes. Então, olha, quanto menos dentes eu tenho, uma engrenagem menor é possível. Olha, aqui dá para ver a interferência bem forte. Ó. Olha ali, ó. Pá, entrou dentro do dente e aqui na pontinha também. Então, essa ganância gera interferência. Engrenagens muito pequenas. Então, existe um número mínimo de dentes, tá? Em torno de 14, 15, 16, que aí esse risco de interferência cai a zero. Tá? Você não tem mais risco de interferência. Isso a gente calcula, tá? Em duas fórmulas. Tá? Em uma fórmula a gente calcula o pinhão, o menor número de dentes a qual não irá ocorrer interferência calcula o número de dentes do pinhão. Não é que você vai ter 13, então vou usar 13. Não, esse é o menor, quer usar mais, beleza. Mas como a gente quer o menor custo, a gente sempre procura, né, o menor cara. Aqui, ó, K igual a 0,8 para dentes diminuídos. Lembra que o adendo diminuía 0,8 vezes o módulo? Então, por causa disso. E depois, a gente vai calcular, depois que a gente já tem o número de dentes mínimos do pinhão, a gente vai calcular qual é a maior coroa possível, tá, para o pinhão especificado. Então, se você quer uma relação grande, então você vai ter que ter um pinhão pequenininho e uma coroa grande. E isso gera interferência. Você vai ter que aumentar um pouquinho mais o pinhão, tá? E mais ainda a coroa para não ter interferência. Então, relações grandes podem ser um problema. E eu acho que a semestre passada eu fiz isso no Excel para os alunos e tal, mostrei, mas já tem a tabelinha pronta aqui, já dá para ter uma ideia legal, tá? Então, a gente calcula, ó, para uma relação próxima de 1,23, a gente tem um mínimo de dentes de 13. E o máximo de dentes de 16. 13 e 16 gera uma relação de 1,23. É relação pequena. 14 dentes, eu consigo montar uma engrenagem com 26 dentes, relação 1,86. 15 dentes, uma engrenagem de 45 dentes, uma relação 3. Aí começa a ficar interessante. 16, 17 dentes e por aí vai. Para ângulo de pressão de 20 graus. E 25 graus permitem um menor número de dentes. Então, ó, aqui com 9 dentes eu já consigo uma relação legal. Então, outra vantagem de usar ângulos de pressão maior. Menos interferência. Então, pode-se eliminar a interferência aumentando o número de dentes do pinhão. Tá? No entanto, isso aumenta o custo, né? Aumenta o diâmetro primitivo. A interferência pode ser eliminada usando um ângulo maior de pressão, resultando num ciclo base menor. Né? Isso que os ângulos de pressão grandes. A força radial também aumenta, isso a gente vai ver lá no futuro. Eu já passei. E pulei a razão de contato. Razão de contato, ela também tem que ser calculada no projeto. Se você dimensionar mal essa razão de contato, você vai ter problemas de vibração, né, e tudo mais. O que ela quer dizer? Ela quer dizer quantos dentes estão em contato em todo momento. Tá? Em todo momento. Então, você tem uma razão de contato, ele compara, ó, o comprimento dessa linha AB como o passo. Tá? Como o passo. LAB, ele joga aqui no ângulo de pressão, né? Pega a medida horizontal e compara com o passo, que é circunferencial. Então, se o teu passo é grande e a tua linha é pequena, o que vai acontecer? Você vai ter só um dente ou talvez nenhum dente em contato em algum momento. Isso vai fazer a tua coroa retroceder. Em vez de ela ir avançando em velocidade constante,
ela vai ter um ponto que vai estar em falso e vai retroceder. Então, você tem que garantir uma razão de contato de no mínimo 1.2. No mínimo 1.2. Quer dizer que você tem um ou dois dentes em contatos. Né? 1 ou 1.2 dentes em contatos. Tá. Interferência, a gente já falou. Ângulo, módulo, a gente já falou. Fabricação. Esses videozinhos eu não vou passar todos, tá? Vou deixar para vocês aí em casa, no descanso, assistirem, certo? Se quiser, eu posso jogar ele no WhatsApp lá do grupo para você assistir mais direto. Eu nem sei se eles estão online ainda, eu foi do semestre passado, eu não conferi esse semestre, tá? Mas existem N modos de fabricação de dentes, né, de engrenagens. Além dos modos de fundição, que são muito úteis para engrenagens grandes, tá? E hoje em dia, com a fundição de mais precisão, né? Microfusão, fundição em casca, né? Em cera perdida, isso possibilita a fundição de engrenagens com qualidade. Metalurgia do pó também é uma tecnologia que possibilita a fabricação de engrenagens de modo barato, rápido e o melhor ponto do processo de fundição é que você só tem um processo de fabricação. Né? Não tem que forjar, laminar, usinar, né? Fundiu, tá pronto, monta e deu. Metalurgia do pó. Caro, é caro, mas você não tem nenhum processo de fabricação. Isso é um grande benefício aí para o teu produto. Extrusão, tá? Dá para fazer engrenagens de dentes retos com extrusão. Injeção, no caso de polímeros. Laminação, é possível laminar dentes também, né? Sai de um diâmetro e conformando, como a gente faz com rosca, e conformando o dente até ele ser laminado e faltou o corte aqui, talvez. Estaria dentro da usinagem, né? E por aí vai, né? Cada dia tem uma tecnologia nova, a gente não sabe o que tá rolando aí. E mais tecnológico, o que os japa estão inventando. Eu vou usinar dente. Tá? Existem 3 modos de você usinar dentes. Tá? Fresamento, modelamento e robbing. Milling, shaping e robbing. Esses termos são muito falados aí na indústria. Fresamento, quem já fez sinais sabe como é que é. Tá. Fresamento, quem já fez sinais sabe como é que é. Deixa eu ver se tem uma imagenzinha aqui de fresamento. Não. Eu acho que tem algum videozinho desses aqui de fresamento. Consiste em você usar um divisor de grau, né, numa fresa convencional e passo a passo é Robin, não tem nenhum refresamento aqui, será? Aqui tem um refresamento. E passo a passo pera que eu estou procurando aqui, pessoal. Aqui. Esse aqui é o fresamento convencional. Deixa eu compartilhar com vocês. Tá. Aqui até é de dentes liquidais, ó. Então você tem que ter o divisor de grau ali, ó. Pá, acha o ângulo certo para você começar e usina o dente, tá? Usina o dente. Fresa o dente. Certo? Então esse processo é versátil, tá? Uma máquina simples consegue fazer, mas ele não te dá uma precisão dimensional muito boa. Tá? Lá o último dente para dar certo, tem que rezar. Até não chegar no último dente fica com dúvida. Quem já fez sinais sabe a agonia que é fazer isso aqui. Tá? Então existem ferramentas do tipo Robin. Tá? Seria essa ferramenta, ela parece uma rosca sem fim, certo? E ela vai tirando e vai rotacionando ao mesmo tempo
a tua engrenagem. É uma ferramenta de alta produtividade, boa qualidade, boa precisão dimensional, show de bola. Aqui é o professor Robin, um outro ponto de vista. Esse sem fim ali, essa é a tua ferramenta. E esse aqui é o processo de shaping. Tá? Então, principalmente para roscas internas, que é um pouquinho mais complicado de você usinar, né? Então, é um processo utilizado aí. Então, ele vai tirando, como se fosse uma... Como é que é o nome da ferramenta de usinagem? Aquela plana? Não lembro. Vai tirando casquinha por casquinha da engrenagem, né? E dente por dente, depois rotaciona, dente por dente, por aí vai. Esses processos básicos aí de usinagem. Tá montando? Sei. Não lembro o que ele faz nesse vídeo. Enfim. Tá? Então, quando você vai usinar dente, seja mais específico, né? É fresamento, é shaping, é robbing, tá? Aqui é o shaping, certo? Aqui usando um corte reto, aqui ele está usando um corte cilíndrico, que é o robbing. E aí isso possibilita o robbing, ele, se você dá um grau nesse eixo, você vai ter uma engrenagem helicoidal. Tá? Se você trabalhar com eixo linear, você tem uma engrenagem de dentes retos. Então isso possibilita. Se você tiver uma base cônica, você vai gerar um dente cônico, né? Uma engrenagem cônica, enfim. Então, mais ou menos isso. Tá? Então, a gente viu descrições básicas de uma engrenagem, o que é diâmetro primitivo, o que é diâmetro base, o que é adendo, o que é dedendo, o que é um módulo, né? Como calcular o diâmetro base, como calcular o diâmetro primitivo, mesmo sendo engrenagens dentes helicoidais, isso não é mais medo para vocês, tá? Desenhar engrenagens também não é mais medo para vocês. A partir do momento que você desenhou, você consegue calcular, você consegue garantir que a engrenagem está sempre com o dente em contato, né, pela fórmula lá da razão. Você consegue garantir que não há interferência pela fórmula do número mínimo de dentes. Olha só quanta coisa a gente já viu, né? E você já conhece alguns processos de fabricação para engrenagens. Tá? Meu Deus do céu, eu queria ter um professor que nem eu. Engrenagens cônicas. Tá? Engrenagens cônicas, elas são usadas principalmente quando você precisa trocar o eixo. Tá? Tanto a engrenagem de dentes retos quanto de dentes helicoidais, você tem eixos paralelos, né? Tem um eixo de entrada e um eixo de saída. Tá? Quando você precisa trocar a direção do eixo, você precisa de uma engrenagem cônica. Tanto horizontal para vertical, que eu acho que é a aplicação mais comum, é essa daqui, né? É um motor na horizontal e o teu eixo base, eixo árvore na vertical. Precisa de uma engrenagem cônica. Aí a relação, tá? A relação da engrenagem, a gente nem viu isso na engrenagem convencional, né, de dentes retos, mas a relação vai se dar pelo ângulo. Tá? Esse ângulo, o ângulo de passo aqui, né,
o lambda e o gama, certo? Eles têm relação direta com o número de dentes na engrenagem pinhão e coroa. Tá? Então, quanto menor o pinhão, esse ângulo vai ficar menor e esse ângulo vai ficar maior. Essa aqui é a ideia. Então existe aí o formulário específico para ele, tá? Eu não coloquei isso lá no formulário de engrenagens, mas, enfim, ele tem algumas variaçõezinhas aí, certo? Porque ele fala bastante do ângulo lambda, ângulo gama, né? Largura de dentes, enfim, né? Aqui tem a interferência, né? Mesma relação. Bom, aqui está helicoidal, a gente já falou um pouquinho, as fórmulas de passo, né? Então, uma vez que é feita essa rotação do eixo da engrenagem, tudo passa a ter essa projeção, tá? E é tudo geométrico, tudo é uma relação geométrica, tá? Então, o passo normal, se você projetar ele no eixo, você tem o passo tangencial. Então, ó, o passo normal é passo tangencial cosseno do ângulo. É só a projeção, né? É como se fosse um triângulo simples, né? Tá aqui o triângulo desenhado aqui, ó. Passo normal e o passo tangencial. Certo? E aqui está o ângulo de 90 graus. Vamos zoomar essa figurinha aqui para ajudar vocês. Olha, tá aqui o triângulo, ó. Passo normal, passo tangencial e aqui está o ângulo de 90 graus. Barbada. Relação entre ângulos, então como eu tenho tudo projetado, tá? Se eu pegar e dividir um pelo outro, eu consigo ter a relação do ângulo de pressão normal e o ângulo de pressão tangencial. Tá? Passo normal, moto normal, enfim, tudo dado. Isso aqui a gente não usa nada. Uma vez eu achei que usava, mas nem ensino mais. Exemplo, como aquele exercício, se vocês quiserem dar uma olhada. No Shigley de vocês deve ter em português, tá? Interferência para engrenagens helicoidais, então você tem que acrescentar lá na fórmula de interferência o ângulo de hélice, esse psi aqui, certo? É o mesmo procedimento, né? Aqui para engrenagens 1 para 1, não é o caso, a gente vai usar sempre essa equação 1322, tá lá no formulário. E a maior coroa, da mesma maneira, muda um pouquinho a fórmula porque acrescenta o ângulo de hélice. Tá? E aqui para a montagem em cremalheira. Proporções, né? Enfim, é o que está lá no formulário. Tá? Não vou ficar me atentando. Eu tenho mais 1 minuto 3:30. Tá? Depois daqui a gente faz um intervalinho, pessoal. Eu vou pedir um intervalinho um pouco maior hoje, até umas 9 horas, pois nem que a gente avance um pouquinho além aí. Até porque hoje o dia foi cansativo, foi calor, acho que todo mundo está exaustivo. Então, um intervalinho de meia hora acho que dá boa. Tá? E eu falei que essa transferência de eixos era possível. Não vai ter tempo de falar isso, tudo bem. Uma engrenagem de dentes cônicos, mas ela também é possível com uma engrenagem de dentes helicoidais, né? Fazendo como um coroa sem fim, certo? E para isso que você utiliza o passo axial. Você utiliza o passo axial. Tá? Então é possível você transferir até em ângulos diferentes de 90, né? Para engrenagens helicoidais. Isso é bem legal. Vou passar um pouquinho para cá. Bom, ok, agora vou para o intervalo. Depois do intervalo a gente vê. Depois do intervalo a gente vê o que é a relação e trens de engrenagens, tá? A gente vai fazer alguns exercícios já. Eu já vou puxar algum exercício até mais complexo do que está aqui no livro.